Boa tarde, pessoal. A gente vai abordar a disciplina, assistência clínica. Eu sou o professor Ezequiel Arnaldo, enfermeiro e especialista em saúde da família, E essa disciplina, o ideal seria o nosso contato presencial, mas tendo em vista as questões da pandemia, e a quarentena, a gente vai ter um contato via internet mesmo. Depois vocês podem entrar em contato comigo, esclarecendo as dúvidas posteriores, Eu acredito que a maioria tenha lido o conteúdo que eu coloquei no grupo, porque vai facilitar bastante para vocês estarem, entendendo um pouco e acompanhando o meu raciocínio, Uma vez que, se vocês leram isso antes, vai facilitar, Mas vamos lá, a disciplina, A assistência clínica, O que seria essa disciplina assistência clínica, O que seria a clínica médica, É um setor hospitalar, onde acontecem as internações, É o setor que encontra as pessoas acima de 12 anos de idade e vai ter de tudo, Todos os tipos de doença vai estar ali geralmente na assistência clínica, E a palavra clínica, ela vem do grego, que quer dizer leito, Em outras palavras, é basicamente isso, o cuidado que a gente vai prestar ao paciente que está acamado no leito, no hospitalar, certo? Acredito que não ficou dúvidas e vamos lá, alguns conceitos interessantes. A gente tem dois conceitos, vai estar aparecendo para vocês aqui no slide, Vocês podem estar acompanhando. Doença aguda, doença crônica degenerativa. Vamos lá. O que seria uma doença aguda? Como vocês estão observando, A doença aguda é aquela doença que, em um curto período de tempo, ela pode levar a pessoa à morte. Ela é aguda, ela vem de forma insidiosa, rápida. Ela chega sem avisar e pode evoluir rapidamente para o óbito do paciente. Então, essa é a doença aguda, a doença que leva à morte em um curto período de tempo. Acredito que não ficou dúvidas. Temos a doença crônica, que é totalmente o inverso, então fica fácil aprender. É só lembrar que a doença crônica é o inverso da doença aguda. E o que seria a doença crônica? A doença que leva a pessoa à morte, mas não é em um curto período de tempo. Ela leva a pessoa à morte aos poucos. A pessoa convive com a doença por longos anos sem morrer daquela doença, inicialmente. Ou seja, a pessoa convive com a doença. Professor, me dê exemplos. Por exemplo, vamos lá. A pessoa tem ali uma diabetes, tipo 1, tipo 2. A pessoa tem uma hipertensão arterial. Ela se classificaria como uma doença crônica ou doença aguda? Bora? Você pode aí pensar aí na resposta, Seria, no caso, uma doença crônica. Por quê? Porque a pessoa convive com a pressão alta, mas não vai à morte. Certo? Um exemplo de uma doença aguda. A pessoa que tem um problema ali de meningite, uma meningite bacteriana, que vai ser uma inflamação das meninges no cérebro. A pessoa pode morrer em um curto período de tempo. Ela pode ir a óbito. Então, isso é uma doença aguda, Então, e a doença crônica degenerativa é aquela que ela piora com o tempo. Por exemplo, professor, me diz qual seria um exemplo. O mal de Alzheimer, mal de Parkinson, o próprio câncer, São doenças crônicas degenerativas. Elas vão degenerando com o tempo. A probabilidade é só que piorem. Nunca vai melhorar, sempre vai piorar e vai levar a pessoa à morte também, só que sempre piorando. A gente sabe, que a enfermagem, ela tem um papel essencial, porque ela convive com os pacientes, 24 horas ali. E o que acontece? É importante vocês entenderem as doenças, as patologias, para saberem como lidar com elas, como cuidar dessas doenças, certo? Porque aí, se você, entendendo como funciona a doença, entendendo o que está envolvido naquela doença, você vai entender e saber como ajudar aquela pessoa, como tratar aquela pessoa. Então, é uma disciplina importantíssima para o curso de vocês, A gente sabe, gente, que a doença, ela tem vários aspectos envolvidos, Aspectos psicológicos, aspectos físicos, os aspectos etiológicos, que depende da família, Os aspectos psicossociais, Às vezes a pessoa mora num ambiente que favorece para que ela entre em adoecimento. São N fatores, mas por enquanto a gente vai direto ao ponto, tendo em vista que eu já falei para vocês.
Talvez se fosse numa aula presencial, até poderia discorrer mais, mas como o nosso tempo é mais uma aula online, né, ali, digital, vocês podem depois, né, ter acesso a essas informações. Mas a gente vai resumir um pouco o conteúdo, porém vocês vão sempre estar fazendo atividade, né, para complementar essa carga horária, certo? Então vamos lá, né, vai aparecer aqui no slide, né, primeira doença, né, a doença pulmonar obstrutiva crônica. O que é isso, professor? É a famosa DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, né? É uma obstrução, né, total ou parcial do pulmão, né, que é pulmonar, né? E aí, vocês podem estar lendo aí, né, o conceito mais elaborado, né? Aí temos alguns sintomas, né? A dispneia em repouso, né? A pessoa está em repouso. Professor, o que é dispneia? Dispneia é a dificuldade respiratória. Aquela pessoa que ela está sentada na cadeira e tem dificuldade respiratória. Isso aí é chamado de dispneia em repouso, né? É um sinal de DPOC. Lembrando, gente, que a DPOC é uma doença crônica. Então, assim, ela não se forma hoje, eu estou aqui e amanhã eu estou com DPOC. Não, geralmente são pacientes idosos que já convivem com outras patologias, como, por exemplo, asma, bronquite, enfisema pulmonar, e outras patologias, né? A tosse, o uso da musculatura acessória, aumento do trabalho respiratório, a perda de peso, né? A intolerância a esforços e exercício. Pessoa que dá uma carreirinha, já está cansado, né? Pessoa que não consegue subir uma escada e já está sentindo falta de ar. Pode ser um indicativo de DPOC. Então, as pessoas aí que são sedentárias, viu? Tem algum aluno aí sedentário, bora começar a fazer atividade física, porque lá no final da sua vida, né? Tudo isso pode influenciar, né? São fatores de risco, né? Que a gente já vai entrar nos fatores de risco para aparecer aqui, né? Tabagismo, né? A poluição do ar ambiente, infecções, exposição ocupacional, o seu trabalho, gente. Exposição ocupacional é o seu trabalho. Se você trabalha num ambiente de extrema fumaça, de extrema poeira, né? Você tem uma chance maior de ter problemas respiratórios, né? Pessoa que trabalha ali, por exemplo, cavando poço, né? A gente já viu vários relatos que a pessoa morreu com problemas respiratórios, pulmonares, porque ela trabalhava com poeira sempre, entendeu? Outro exemplo, a pessoa que fuma, né? O tabagista, né? Ela vai ter problemas também com isso, né? As complicações, né, pode variar dependendo do estudo, adjacente, pneumonia, atelectasia, pneumotórax, né, que é o acúmulo de ar, né, nas cavidades da pleura, né, o enfisema, né, a insuficiência e a falência respiratória, a hipertensão pulmonar, que é um tipo de pressão alta só na artéria pulmonar, pois eu acho que vocês, não sei se vocês já tiveram a disciplina, eu acredito que sim, de anatomia, né, e lá na parte de fisiologia fala, né, a função da artéria pulmonar, né, a artéria pulmonar ela tem a função de levar, de trazer o sangue, né, o sangue que é venoso, o sangue no nosso corpo, né, para levar para os pulmões, certo? Vamos lá, a bronquite, né? O que seria essa bronquite? A gente vê muito falar, fulano está com bronquite, bronquite, mas poucas pessoas já pararam para pensar, né? O que seria essa bronquite? Gente, a primeira dica para vocês. Professor, diz aí a dica. Beleza. Tudo que termina com it, terminou com it, é o que, gente? Vou explicar para vocês aqui. Sempre que tiver essa terminação it, é uma inflamação, certo? Professor, tudo que terminar com it é inflamação. Gente, tudo que terminar com it é inflamação. Pronto, aprenderam já muita coisa hoje. Por quê? Se eu falo otite, inflamação do ouvido. Se eu falo apendicite, inflamação do apêndice. Sempre que eu falar it, é inflamação. Por exemplo, gastrite, inflamação da mucosa gástrica. Então, tudo que terminar com it é inflamação. Então, já aprenderam isso, né? Quando eu estiver na sala falando alguma palavra com it, vocês já vão saber que é inflamação, certo? Não tem dúvidas quanto a isso. Então, vamos continuar nossa aula. Bronquite, né? O que é os brônquios, né? Onde é que estão os brônquios, gente? Vocês sabem onde é que estão os brônquios? A gente vai mostrar uma imagem aqui, né, dos brônquios aparecendo para vocês saberem o que é os brônquios, né? Para ajudar vocês aí.
Pois é, gente, e a bronquite, né? O que seria essa bronquite, né? Inflamação da mucosa brônquica, né? O que caracteriza a pessoa que tem uma bronquite, né? O que seria essa característica, né? Seria basicamente assim, né? A produção excessiva, né? A gente vai ver no slide, né? De secreção da mucosa na árvore brônquica, né? Tosse produtiva que dura 3 meses em cada 2 anos. Ou seja, a pessoa que está sempre constantemente gripada. Como assim, professor? Não tem aquela pessoa, sua tia, o vizinho, né? Ou a sua avó, não sei, uma criança. Aquela pessoa que durante 2 anos ela passa 1, 2, 3 meses gripada, né? Com secreção, tosse, catarro, ela vai e fica boa. Aí, quando é no outro ano, do mesmo jeito, ela passa 3 meses do ano gripada, direto, ruim, direto, sem nunca ficar boa, né? Por 3 meses consecutivos, né, de sintomas gripais, né, como tosse, né, expectoração, né. Então isso é que caracteriza a bronquite, ou seja, está com inflamação na mucosa brônquia, né, nos brônquios, né, que vocês já devem saber onde é que eu expliquei para vocês, né. Fica nos pulmões, né, a parte lá interna do pulmão, né, a gente tem os brônquios, né, depois que vai ter os alvéolos, que é onde acontece a hematose, né, que é a troca respiratória, né. Aí os fatores de risco, gente, tabagismo é fator de risco para qualquer doença. Então, se o professor coloca assim, gente, fator de risco para o Alzheimer, tabagismo vai estar no meio. Tabagismo e alcoolismo, sedentarismo, são fatores de risco para todo tipo de doença, né? Então, o tabagismo, né, deprime, né, a atividade macrófaga, né, das células e afeta o mecanismo ciliar de limpeza do trato respiratório. Polinar, professor, não entendi nada que o senhor falou aí. Pois é, vou ler mais uma vez e aí eu vou explicar o que é. Tabagismo, né? Deprime a atividade macrófaga das células e afeta o mecanismo ciliar de limpeza do trato respiratório, né? Poluição do ar. Isso é basicamente o que? Olha, os macrófagos são células de defesa do nosso corpo. Elas englobam, né? Elas captam substâncias estranhas. E o movimento ciliar, você já para pensar, como é que o catarro que está lá dentro do peito ele sai e sobe, né? Isso é chamado de movimento ciliar. São pequenos fragmentozinhos, cílios, né? Pequenos peluzinhos bem minúsculos que eles têm um movimento. Eles movimentam, empurrando a secreção para cima, entendeu? E o fumo, né, o cigarro, o tabagismo, afeta esse movimento ciliar, dificultando, né, uma expectoração e fazendo com que a pessoa permaneça mais tempo com essa bronquite, né, com essa inflamação. Gente, eu falo um pouco rápido, mas espero que vocês acompanhem também nos slides, né, porque eu tenho esse hábito de falar rápido. E até porque também o vídeo a gente precisa editar e não pode demorar muito, né. É mais frequente na quinta década de vida. O que seria isso, gente? Óbvio, né? Décadas são 10 anos, né? Então, a partir de 50 anos é mais frequente, porque a pessoa já está mais debilitada, né? Sintomas: tosse, produção de catarro, expectoração, né? Espessa, gelatinosa, sibilos. Professor, o que é sibilos? Uma dica que eu dou para vocês que estão fazendo técnica de enfermagem, vocês precisam ir atrás, né? De conhecimento. Vocês precisam pegar lá na internet, largar o YouTube um pouquinho, largar o WhatsApp, Instagram, né? E fazer uma pesquisazinha, pesquisar os termos técnicos, porque vocês não vão aprender por osmose, não. Vocês vão ter que estudar, vão ter que ler os termos técnicos, né? Eu vou estar falando alguns para vocês, mas não vai ser suficiente. Vocês precisam também fazer a parte de vocês. Sibilos é o quê? Sibilos é aquele piadinho no peito. Você vai ouvir uma criancinha que tem aquele piado no peito. O nome disso é sibilos. É o famoso piado no peito. Mas a gente que faz técnico, a gente não vai chamar de piado no peito, né? Vocês não estão aqui estudando para falar piado no peito, né? Vocês vão falar sibilos. Dispneia, que é a dificuldade respiratória, já expliquei para vocês já estão cientes do que é a dificuldade respiratória. Qualquer pessoa que está com dificuldade respiratória chama-se de dispneia. E aí eu vou dar outras dicas para vocês. A pessoa que respira normalmente a gente chama de eupneico. A pessoa que respira rapidamente, né, a gente chama de taquipneia. E o que respira devagar a gente chama de bradipneia. Já falando de respiração, já fica uma informação para vocês. Qual a frequência respiratória de um adulto normal? A frequência respiratória de um adulto normal é de 12 a 20 movimentos respiratórios ou incursões respiratórias por minuto.
Qualquer pessoa que está respirando acima de 20 movimentos respiratórios é considerado como taquipneico, né? Uma taquipneia, certo? Então a questão do coronavírus aí tá aí, né? Problemas respiratórios, a pessoa pode ficar respirando muito, chama de ofegante, né? A respiração rápida. Professor, mas não faz sentido, professor, porque se eu respiro rápido, estou respirando muito, não é bom para o meu corpo não, respirar muito, né? Mais oxigênio. Não, não. Nosso corpo é tudo equilibrado, né? Respirar demais, você está ingerindo muito oxigênio e você ingerir muito oxigênio em excesso, no seu corpo não é adaptado para isso. Você vai ter uma alcalose respiratória. E isso vai é uma coisa séria que vai desencadear toda uma resposta do cérebro, né? Então, assim, já é um sintoma sério, né? Uma alcalose respiratória. Então, a gente tem que respirar de 12 a 20. Menos, aí eu vou estar inalando muito gás carbônico. Aí eu vou ter uma acidose respiratória. E se for mais, eu vou ter muito oxigênio e vou ter uma alcalose respiratória. Essas informações é só a nível de conhecimento, eu não vou cobrar isso em prova. Essa questão aí de acidose respiratória, alcalose é mais mesmo na parte da enfermagem. Mas só para nível de informação, né? Vocês saberem que tem muita coisa para ser estudada, né? Que é um curso técnico, é um curso resumido, mas tem muita coisa aí para a gente aprender. Encerrando a questão da bronquite, a gente já falou, dispneia, os sibilos, né? Os exames diagnósticos têm o raio-x, né? O exame clínico, e a espirometria, que é a pessoa, como aquele bafômetro, a pessoa joga o ar para fora e aí vai verificar a qualidade desse teu ar, o que vem nele, o seu esforço respiratório, ele vai medir todo esse ar, a gente chama de espirometria, né? A gente agora entra no assunto do enfisema pulmonar, conceito de extensão anormal dos espaços aéreos distais aos brônquios terminais, com destruição das paredes alveolares. Professor, eu não entendi nada, professor. É para isso que a gente está aqui, para esclarecer essas dúvidas. Basicamente é o quê? A destruição dos alvéolos. O que são os alvéolos? É a estruturazinha, né, como um caixinho de uva, que vai aparecer aqui, que acontece a hematose, a troca respiratória de oxigênio, né, e gás carbônico, né, meio externo e interno do nosso corpo, certo? E aí, esse enfisema pulmonar, esse acúmulo de ar excessivo, né, acúmulo anormal, uma distensão anormal, pode ser geralmente por ar, mas às vezes também pode ser por secreção, né? Esse acúmulo anormal vai distender, vai esticar esses alvéolos e ele vai perder a sua elasticidade, a sua função. E aí se torna o famoso enfisema pulmonar. Acúmulo de ar, ou às vezes secreção, nos espaços distais dos brônquios terminais, né, que são ali já praticamente chegando nos alvéolos, né, os brônquios terminais e alvéolos, né. Predisposição familiar, anormalidade na proteína plasmática alfa-1 antripsina, né, a sensibilidade a fatores ambientais, que é um dos que mais acontece. O que seria essa sensibilidade? Às vezes a pessoa tem ali uma alergia, uma sensibilidade maior à poeira, a algum perfume até mesmo, um veneno, o que está no ambiente, uma fumaça, tudo que está ali ele é mais sensível. E aí faz com que ele desenvolva mais esse enfisema. E também está relacionado também com outras doenças crônicas pulmonares, o asma, a bronquite, que pode levar a pessoa a desenvolver um enfisema. Até mesmo um acidente por arma de fogo, né? Tudo isso influencia. Os sinais e sintomas: dispneia, lenta e progressiva, tosse, anorexia, que é a perda de peso, né, excessiva, infecções respiratórias frequentes, tempo respiratório prolongado e o tórax sem barriga, que é aquele tórax globoso, certo? E aí a gente vai ter uma atividadezinha, vocês vão fazer uma atividadezinha, vou explicar no grupo para vocês, e a próxima aula a gente continua decorrendo os conteúdos. Certo? Qualquer dúvida a gente vai resolver aqui no grupo. Ok? Pois aí foi a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham entendido a explicação minha. Correto? Então até mais para vocês. Tchau.